Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao nosso encontro com a palavra de hoje. Se você já pegou a sua Bíblia, abra no capítulo 5 do Evangelho de João, para darmos continuidade ao estudo versículo por versículo. Acompanhe comigo a leitura dos primeiros 16 versículos, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado o seguinte: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar esta maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e ele disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Esta é uma história de cura muito bonita. E esta cura de Jesus foi estratégica. Muitas das curas narradas no Evangelho de João parecem ter surgido da compaixão de Jesus, a compaixão que ele sentia pelas pessoas, porque o amor de Deus também se expressa através da cura. Mas, às vezes, as curas não expressavam apenas o amor e a compaixão de Deus, mas também são uma estratégia no ministério de Jesus. Podemos ver isso. Já vimos um pouco. Jesus alcançou a mulher samaritana para que depois ela alcançasse toda a região de Samaria. Também já comentei com você um episódio narrado no capítulo 19 de Lucas, quando Jesus passou por Jericó. Ele alcançou um homem que podia causar impacto em toda Jericó. Jesus levou essas pessoas ao novo nascimento porque foi movido pela sua compaixão e amor por eles e também porque elas estavam estrategicamente posicionadas. Essas curas estratégicas resultaram na experiência do novo nascimento para muitas pessoas. Esse é o caso da cura sobre a qual acabamos de ler, a cura do homem junto ao tanque de Betesda. Esse homem foi curado em Jerusalém, próximo ao templo. O tanque de Betesda ficava no caminho para o templo e possuía 5 portas e ficava rodeado de gente fraca e doente. O poço de Betesda era um lugar patético. Segundo alguns estudiosos, o que havia era uma superstição de que a primeira pessoa que se jogasse nas águas depois que elas fossem agitadas seria curado. Imaginem este homem ficar 38 anos naquele lugar, próximo do templo, por onde os líderes religiosos iam e vinham a toda hora. E nunca, durante 38 anos, ninguém moveu uma palha para ajudá-lo. A impressão que temos
é que este homem tinha uma deficiência muito séria, fazia já 38 anos. E ninguém durante todo este tempo jamais tinha feito qualquer coisa para ajudar aquele homem. Agora, quando fazemos uma das nossas perguntas chaves, quem é Jesus, baseados no capítulo 5, podemos dizer que Jesus é o homem que não consegue passar pelo tanque de Betesda sem fazer alguma coisa. E o que Jesus fez foi operar uma cura. E esta cura, dentro do contexto, foi muito estratégica. Quando Jesus curou aquele homem, ele levou o homem a quebrar a lei. Isso, o homem quebrou a lei. Jesus levou ele a fazer isso. Vigorava a lei sabática, que dizia que não era permitido carregar nenhum peso no dia do sábado. Mas, deliberadamente, Jesus disse àquele homem para pegar a sua cama, colocar sobre os ombros e sair caminhando pelas ruas de Jerusalém. É claro que quando Jesus fez isto, gerou insatisfação nos líderes religiosos, o esquadrão de Deus, como gosto de chamá-los. Eles ficaram tão contrariados com o fato de Jesus ter quebrado a lei por ter curado no dia de sábado, que o perseguiram e planejaram matá-lo. Dá para imaginar isto? Dá para imaginar a falta de compaixão nos corações daqueles líderes religiosos? Para eles não fazia nenhuma diferença que aquele homem tinha passado 38 anos aleijado sobre uma cama. E agora estivesse pulando, louvando a Deus com alegria pelas ruas da cidade, afinal ele tinha sido curado. Mas os líderes religiosos não queriam nem saber desse fato. A única coisa com a qual se preocupavam era com o fato de Jesus ter infringido a lei. Eles não tinham nenhuma alegria em ver a cura daquele homem. Só se preocupavam com a lei. Os fariseus, os escribas e os outros líderes religiosos dos tempos de Jesus faziam valer o que Paulo chamou de a letra da lei. Paulo afirmou que o espírito da lei dá vida, mas a letra da lei mata. A grande diferença entre Jesus e os líderes religiosos era no que se referia à lei de Deus. Antes de Jesus aplicar a lei na vida das pessoas, ele passava a lei de Deus pelo prisma do amor de Deus. Só então ele aplicava. Jesus fazia isso porque a lei de Deus surgiu do amor dele pelo povo e por isso toda a lei era uma expressão do amor de Deus pelo povo. O bem-estar do povo era o objetivo final da lei. Jesus, sendo Deus, sabia disto e punha este conceito em prática, mas os líderes religiosos não faziam o mesmo. Eles simplesmente sobrecarregavam o povo com o livro da lei. Eles não passavam a lei de Deus pelo prisma do amor de Deus. Mas espere um pouco, não podemos ser tão críticos com eles, não é? Faça você mesmo a seguinte pergunta. Será que eu pratico a letra da lei ou o espírito da lei? Será que eu sempre me lembro que a lei de Deus nasceu do amor de Deus pelo povo e que o bem-estar do povo é o objetivo final de toda a lei? Às vezes usamos a lei que foi criada para que o homem viva bem, e a usamos para que as pessoas continuem aleijadas, doentes e infelizes. Esta cura foi estratégica, porque Jesus a usou para corrigir a religião estabelecida. Observamos isto nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus não foi para a capital política do mundo na tentativa de corrigir a liderança. Ele não foi para a capital do pecado do mundo, como Corinto e Éfeso, para endireitar os pecadores. Ele foi para a capital espiritual do mundo, Jerusalém. Ele sabia que os filhos de Deus são os veículos através dos quais Deus quer trabalhar. Ele sabia que o povo de Deus era um gigante adormecido e que ele precisava acordá-lo, porque este é o veículo que Deus quer usar. Os 4 evangelhos narram um diálogo que houve entre Jesus e os líderes religiosos. No capítulo 5 de João, lemos sobre esta discussão acirrada que Jesus travou com os líderes religiosos. A cura do homem foi o estopim dessa discussão. Esse homem foi pelas ruas ao redor do templo carregando a sua maca. Os líderes religiosos descobriram que foi Jesus quem lhe disse para fazer isto. E tudo isso deu início ao diálogo entre Jesus e os líderes religiosos. Esse diálogo foi interrompido algumas vezes, mudou de cenário, mas continuou se intensificando nos capítulos 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de João. No final do capítulo 8, lemos as seguintes palavras.
Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus se voltou para os judeus que participaram dessa discussão, para os judeus que eram da liderança religiosa, e lhes disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, no final dessa discussão, alguns desses líderes religiosos hostis com Jesus acabaram crendo, mas no capítulo 8 lemos que a maioria não creu. Muitos destes que não creram em Jesus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus não se escondeu e saiu porque a sua hora não havia chegado. Ainda não era a hora de ele morrer. Estude com atenção este diálogo que vai dos capítulos 5 a 8. O capítulo 5 do Evangelho de João iniciou uma nova sessão neste livro. Vamos dizer, uma nova divisão. Agora eu gostaria de passar uma tarefa para você. Pegue um caderno, pegue um caderno de anotações e um lápis e estude os capítulos 5, 6, 7 e 8 de João. Jesus declara nesses capítulos que ele é ou o que ele é e por que ele está nesse mundo. Quando chegar no capítulo 8, você já terá uma lista bem longa e vai perceber que hoje você tem as mesmas opções que os líderes religiosos tiveram quando Jesus fez suas alegações durante este diálogo. C.S. Lewis descreveu quais são as únicas escolhas que temos depois de conhecermos as alegações de Jesus sobre quem e o que ele é e por que ele veio a esse mundo. Você tanto pode dizer que Jesus era um mentiroso, como você pode ser bondoso e dizer que ele era um lunático. Você ainda pode dizer que ele é o Senhor, cair aos seus pés e o adorar. Você pode submeter a sua vida a ele. Você pode dar sua vida a ele e fazê-lo o seu Salvador e Senhor. Essas são as únicas opções quando você examina as alegações que Jesus fez nos capítulos 5, 6, 7 e 8. No próximo programa, vamos enfocar mais de perto estes versículos do capítulo 5 de João, que descrevem a cura deste homem no poço de Betesda. Além de ver este milagre como uma estratégia de Jesus, você poderá se encontrar e ver suas próprias necessidades que precisam deste tipo de milagre de Jesus para que sejam resolvidas e que só Ele pode aperfeiçoá-lo espiritual e emocionalmente. Eu gostaria que você se preparasse para o próximo programa, porque tenho certeza vamos continuar aprendendo grandes coisas sobre quem era Jesus e quem é Jesus, que está à destra do Pai, pronto para nos abençoar. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.